Olá, tudo bem com vocês? Voltando aqui no segundo vídeo sobre os reinos que estou apresentando hoje para vocês. E o segundo reino, então, que eu trago para vocês seria o reino de Ashum, né? Esse reino que eu trouxe para vocês, então, que conquistou o anterior, o reino de Kush. E aqui esse mapa que eu trago para vocês eu acho muito interessante porque ele situa bem onde está localizado esse reino. Abaixo daquele amarelinho ali tá escrito que é a Etiópia, né? Que eu vou mostrar para vocês depois, que é a localização atual deles. Ali as flechinhas elas levam, né, para quais locais esse reino, né, está mais próximo, né? Ali vocês veem que a flechinha que vem para cá, ela tá dizendo que vai para a Índia, né? Lá para cima vai para a Europa e pro ladinho vai para o interior da África. E no meio de tudo isso está localizado o reino de Ashum, né? Eles têm então uma ideia de que esse reino ele estava mais ou menos pelo século 5 a.C., mas o ápice dele seria no ano, né, no século 4 a.C. Como eu já citei, eles, né, dominaram o reino de Kush e eles se localizam então mais ou menos abaixo do Egito, onde atualmente é a Etiópia, como eu mostrei para vocês. Eles então têm um vasto território que eles iam conquistando conforme, né, eles iam dominando outros povos, e por isso, né, eu coloquei em vermelho ali para vocês saberem bem destacado que ele passou a dominar todas as rotas de comércio. Por quê? Ele estava próximo do Mar Vermelho, né, uma grande rota de comércio que ia para a Índia. Ele também estava próximo do Rio Nilo, né, que tinha, né, saída lá para a Europa, e também para ajudar, ele estava, né, na África, então ele poderia, né, fazer uma rota de comércio para o interior da África ali. Por estar localizado entre rios e entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, desculpe, ele tinha então terras muito férteis, né? E por ser um império tão grande, eles conseguiram assim um fluxo de comércio que os outros reinos ainda não tinham conquistado. Conseguiram com isso a própria moeda, né? Estabeleceram trocas comerciais com a Índia e a China. Naquele mapa eu mostrei para vocês, né, o caminhozinho que fazia para ir para a Índia. Muito importante que eu trago aqui para vocês, até essa imagem é muito interessante, seria sobre as 11 igrejas, né? Que esse reino, ele passou por uma influência do cristianismo, né? O rei Ezana, que era da região da Etiópia, ele, né, recebeu fortíssimo essa influência religiosa, né? E ele passou então para esse povo. Então foi, né, um dos primeiros a ter essa influência cristã. Essas 11 igrejas hoje são conhecidas como patrimônio histórico da humanidade, né? E se vocês puderem ver, elas tem uma curiosidade muito importante que elas eram feitas no interior das rochas, né? Mais abaixo, então, né? Uma proteção para essas igrejas. Aqui eu trago também outro modelo de igreja feito por eles. Aqui no Brasil, uma das coisas que a gente vê com grande influência seriam as janelas ali, né? Uma grande influência dos vidros coloridos, né? Aqui eu trago que o reino de Ashum se notabilizou por se tornar um reino cristão na África, né? O que não acontecia, né? Com, né, a expansão dos muçulmanos, que a gente sabe, né, depois que vai acontecer e que eles vão dominar a Espanha e Portugal também, enfim, eles vão descendo, né, eles acabam pressionando esse povo de Ashum, né, e aí, infelizmente, eles vão chegar ao fim, né. Aí, por fim, com esse domínio, eles, né, têm declínio na cultura e no comércio, que foi, né, o comércio foi uma grande conquista, né, e por fim, essa sociedade ela é dizimada. Trazendo o segundo reino, que é o reino de Zimbábue, que hoje a gente vê, olha ali em verdinho, tá o Zimbábue, né? E abaixo tá então a South Africa, que seria, né, a África do Sul. Esse império, então, ele é muito curioso, porque vocês podem ver nessa imagem aqui acima, sobre essas grandes edificações que eles tinham, né? E aí ali é chamado como Grande Zimbábue, então, ou Grande Casa de Pedra, que era uma grande fortaleza, se vocês forem pensar, construída naquela época, né?
Eles viveram, então, entre os anos de 1200 e 1400 no litoral da África Austral, onde hoje estão localizados o Moçambique e Zimbábue, né? Eles tinham, então, a língua deles era o Banto, e essas instalações, assim, né, essas grandes construções, ainda existem vestígios delas. Aqui eu trago um modelo de mais ou menos como se organizavam essas populações dentro, né, dessa grande casa de pedra. E ali, se vocês podem ver, bem acima estão os soldados, né, cuidando dessa fortaleza. Ao redor também, né, tem soldados cuidando. Mas enfim, tem casas lá dentro, tem organizações dentro dessa grande casa, né, essa grande casa de pedra. Aqui eu trago também uma imagem diferente, que acima tá uma cidade, né? Ali traz duas cidades, tá acima, que é construída nos morros, e também tem a cidade de baixo, onde fica aquela grande casa de pedra. Foi grande, né? Foi uma grande influência no comércio de minérios. Como eu disse, todas as civilizações elas exploraram, né, desse minério existente nessas áreas, e eles tinham um senhor, né? Os seus governantes eles eram chamados de senhores das minas. A divisão de trabalho deles era muito bem estabelecida, né? Eles tinham os artesãos especializados no trabalho com cobre, ferro, ourives, escultores, né? E muitas construções, então ele ficou conhecido por essas grandes construções. Aqui eu trago um pouquinho então ó, Zimbábue e Moçambique para mostrar para vocês onde é que está essa localização. E é um solo muito fértil, né? Vocês podem ver, ele é todo envolto por água. Tanto ali na parte do Zimbábue, vocês podem ver umas partezinhas azuis, e tanto, né, para a parte do Moçambique. Então, o solo era muito fértil, né? Possibilitava a prática da agricultura. Acredito que vai ser de grande ajuda, né? Esse vídeo feito para vocês. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida é só chamar.